Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, chegamos nesta terça-feira, dia 8 de outubro. Eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, deixe seu like, divulgue a palavra de Deus. Se por acaso não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho aí embaixo, aí rapidinho você se inscreve. Isso ajuda demais o canal a ter mais visibilidade para que a palavra de Deus possa chegar. Nós lemos esse texto hoje, de Marta e Maria, e esse texto ele é um ensinamento para cada um de nós, inclusive para mim também, para você, querido irmão, você que me ouve, né? O texto do Evangelho hoje está nos chamando a atenção que nós precisamos ter algo de Maria. Nós precisamos ser Maria. Isso não quer dizer que nós não devamos ser Marta também, porque quando a gente olha para essa palavra, a gente acha que Marta, ela não serve, só Maria que serve nesse texto. Não, Marta também é importante, porque quem irá produzir, quem irá colocar, por exemplo, você que é dona de casa, você que tem o seu trabalho, quem é que fará o seu trabalho? Se você ficar o dia inteiro dentro de um templo, dentro de um mosteiro, meditando e pensando a palavra de Deus. Isso seria maravilhoso, mas temos uma vida para desenrolar, nós temos o sustento da nossa casa para levar, aqueles que são casados, nós temos os nossos afazeres do dia a dia. E o texto do Evangelho não está dizendo que nós não devamos deixar tudo isso de lado. Não é isso. Vamos prestar bastante atenção. O problema aqui, qual é o problema de Marta? Vamos começar falando de Marta. Qual é o problema de Marta? É porque ela estava fazendo o serviço da casa? Não. O problema de Marta é o problema de muitos de nós. Nós andamos por demais distraídos. Somos o tempo todo solicitados do lado de fora e somos incapazes de dar atenção àquele que está dentro de nós para poder ouvir dele aquilo que ele tem para a nossa vida. O mundo moderno, o mundo de hoje, está cada vez mais pecando nesse sentido. São muitas as solicitações do mundo. Há um sistema, há um esquema montado para que eu e você não tenha vida interior. Se é bem verdade que a gente não pode ser Maria o tempo todo durante o dia, é verdade também que nós precisamos uma hora fazer como Maria. Parar para poder ouvir o Mestre. Há momentos que é para isso. Nós precisamos parar para ouvir a Jesus. E hoje me impressiona muito, 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 que tem uma espiritualidade, me desculpa dizer assim, mas há uma espiritualidade de casca no nosso meio. Há uma espiritualidade da agitação e do barulho. Mas, me desculpa dizer, eu não digo todos, mas em muitos deles são apenas fogos de palha. São apenas fogos de palha. Na primeira perseguição, na primeira contrariedade, no primeiro cancelamento, esses que agora estão como os apóstolos diziam, né? Senhor, eu darei a minha vida por ti. Esses mesmos estarão negando Jesus. Estarão negando a fé, estarão abandonando tudo. Por quê? Porque não dá para crescer só na exterioridade. É preciso crescer. Uma árvore ela só consegue dar fruto porque ela tem raiz. E se a gente for olhar a raiz de uma árvore, quanto maior a árvore, mais profunda é a sua raiz.
Quanto mais nós queremos crescer na vida de santidade, mais raízes nós vamos ter que enfincar nesse chão. Mais nós vamos... E essa raiz nada mais é que a vida interior. O que os outros vê para o lado de fora é nada comparado àquilo que está para o lado de dentro. Se a gente olha para a vida dos grandes santos, né, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Santa Teresa de Calcutá, por exemplo, as pessoas olhavam para aquela velhinha, a mulher da caridade. Pois é, a mulher da caridade, ela dizia, numa própria entrevista, ela mesma disse que ela rezava 2 vezes mais do que ela fazia a caridade. Porque não dá para ir ao irmão sem estar cheio de Deus. É isso, irmão, se trata disso. Se trata exatamente disso. Então, o Senhor está nos chamando nesse evangelho a termos vida interior, a sabermos silenciar nosso coração, a sabermos o momento de parar. O momento de parar. E claro, e aqui eu me lembro de São José Maria Escrivá, porque talvez você ouvindo o que eu esteja dizendo agora, você esteja falando assim, tá, Alan, mas você não sabe da minha vida. Você não sabe do meu corre-corre do dia a dia. Você não sabe que eu tenho 1 milhão de tarefas para fazer e talvez você esteja dizendo assim, eu sou sozinho, sou sozinha para fazer isso. Eu não tenho ajuda. Pois é, eu entendo. Mas São José Maria Escrivá diz o seguinte, que se você tiver ordem, você terá tempo para fazer tudo. Quem sabe levantar meia hora antes para rezar, né? Quem sabe levantar um pouco mais cedo. E aqui eu preciso dizer algo, cuidado, não deixe para fazer suas orações na hora de dormir. Pode ser que você esteja derrotado pelo cansaço, pelo sono, pelos afazeres do dia a dia e você não consiga fazer bem uma oração. O horário da manhã é sempre o melhor. Já levantar, já se colocar na presença de Deus para que aquele dia seja um dia vivido na presença de Deus. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Grande parte, meus amigos, grande parte da nossa vida, a gente erra porque a gente não consulta o Senhor. Nós erramos. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Eu me incluo nessa. Quantas coisas já fiz de bom coração, mas sem consultar a Deus? Quantas coisas? E aí depois a gente não sabe por que isso ou aquilo não dá certo. Não dá certo porque pode ser que não seja vontade de Deus. Que tal parar e ouvir Jesus? Jesus fez isso, né? Em todas as grandes decisões do Senhor. Ele passava noites a fio, em silêncio, recolhido, em oração, para depois tomar as decisões. Ele fez isso antes de começar o seu ministério público. Não fez uma noite, ele fez 40. Depois que Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado por João, o Espírito leva Jesus para o deserto. E lá ele fica 40 dias e 40 noites. Só para poder começar o seu ministério. Depois, Jesus passa noites a fio em oração para escolher os 12 discípulos. Depois ele passa mais uma noite em oração antes da paixão. E em tantos outros momentos, se a gente lê o Evangelho, nós vamos ver que depois de um grande milagre, depois da multiplicação dos pães, depois das bodas de Caná, depois disso, daquilo, Jesus simplesmente sumia. Cadê Jesus? Está sozinho, rezando. E nós? Veja, o Mestre, ele está nos dando esse grande exemplo. Nós precisamos, em momentos da nossa vida, nos organizar para poder ouvir o Senhor. Para que depois a gente não erre o caminho. Para que a gente não erre. E com o Senhor fica tudo mais leve. Né? Senhor, o Senhor quer que eu vá por aqui? O Senhor quer que eu vá por aqui? É para fazer isso? Não é para fazer isso? Qual decisão eu tomo? Eu namoro ou não namoro aquela menina? Eu caso ou não caso com essa pessoa? Eu aceito ou não aceito aquele trabalho? Eu aceito ou não aceito aquela coordenação? Eu faço ou não faço isso? Ah, quão bom seria que a gente perguntasse tudo para o Senhor e que a gente tivesse paciência e tempo, desse tempo para Deus, para que Ele pudesse agir no tempo dEle e não no nosso tempo. E que a gente pudesse viver a palavra do Pai Nosso de uma maneira muito profunda. Seja feita a vossa vontade. E não que a minha vontade seja a vontade de Deus. É o contrário.
Há uma inversão aí. A vontade de Deus, eu preciso conformar a minha vida, a minha vontade com a vontade de Deus. Se Ele quer, eu quero. Se Ele não quer, eu não quero. Eu sei que isso é bem difícil, bem difícil. Não é algo fácil, mas é algo possível. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Pensamos hoje nesse Evangelho de Marta e Maria, que a gente saiba silenciar o nosso coração. Que a gente possa ouvir o Senhor, deixar que Ele comunique as suas graças e as suas maravilhas ao nosso pobre e miserável coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.